Boa noite! Vou botar uma música, não sei se vocês vão ouvir. Como a primavera, sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Bela e a fera hoje para começar esta quarta-feira, feriado, Dia das Crianças. Então eu trouxe o tema Disney, a Bela e a Fera, o amor. Ai, que maravilha! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar deste tema que para mim é tão querido, que vocês já sabem, eu falo isso toda quarta-feira, mas não custa repetir, né? Enfim, como é Dia das Crianças, eu trouxe hoje para vocês uma história. Então, me permitam contar uma história para vocês, certo? Eu vou lá, eu vou ter que ler, senão eu vou esquecer, tá? Então, eu vou ler uma história para vocês. Hoje é Dia da Criança, preparem-se para ouvir uma historinha. Era uma vez um homem e uma mulher, em um lugar muito distante, chamado Terra do Relacionamento Perfeito. Este homem e essa mulher se conheceram e resolveram se relacionar. Ela, uma moça muito bonita, cheia de sonhos e expectativas. Ele, um homem bonito, charmoso e cheio de sonhos e expectativas também. Eles se apaixonaram e tudo era perfeito. Eles amavam o jeito um do outro, se curtiam muito e tinham muitas coisas em comum. Viviam passeando, se divertindo, se presenteavam com frequência e se priorizavam em tudo. Um dia, explodindo de tanto amor, eles resolveram se casar. O tempo foi passando e, como num passe de mágica, o encanto foi se perdendo. Eles passaram a perceber que o outro tinha defeitos, que o outro nem sempre estava bem, que ela acordava toda escabelada e com um mau humor horroroso, enquanto ele deixava a toalha molhada em cima da cama e fazia xixi no vaso. E que também não dava a mínima para as plantinhas que ela tinha lá no castelo. Passaram então a perceber que a magia da realidade não era mais a mesma. E com isso, passaram a se frustrar. Se distanciaram, se desconectaram, afinal, ele não percebia mais o corte de cabelo dela, realizado lá no estúdio hair do castelo. E também já não dava mais importância, ela também já não dava mais importância para as saídas constantes dele para o clube de futebol do time dos Cavaleiros Imperiais. Eles se perderam e ao se perderem, passaram a olhar para o relacionamento do castelo vizinho. Passaram a comparar o relacionamento que eles tinham com o relacionamento dos outros. Afinal, a grama do Instagram do lado era mais bonita que a deles. As brigas começaram a ficar constantes. Cada vez mais e mais as cobranças eram fortes e mais fortes. E quando se deram por conta, não tinham mais sentido, não havia mais sentido em permanecerem juntos. Até que eles resolveram se separar. Mas nesse momento, de repente, bum! Aparece uma fada madrinha. E essa fada reacendeu o amor deles. Essa fada derramou neles um pozinho mágico. E esse pozinho fez com que eles se reconectassem novamente. Fez com que os dois percebessem que mesmo com todos os defeitos que um ou outro tinha, o amor deles era muito maior que isso. Esse pozinho fez com que eles dessem valor de fato ao que era importante no relacionamento deles. Fez com que eles amassem a luz
e a sombra de cada um. Afinal, amar é uma escolha. E assim eles viveram felizes para sempre, ou até a próxima crise. Gostaram da história? Eu fiz essa história, gente, para dizer para vocês o seguinte. Meus amores, o tema da live é Vocês não estão na Disney. Essa história, ela reflete isso. Nós não vivemos na Disney. Nós não vivemos na Disney. O nosso relacionamento é de verdade, é de carne e osso, é dia a dia. A pessoa que está do nosso lado foi a pessoa que a gente escolheu. Ela não é um príncipe encantado. Ela não é o príncipe encantado que veio no cavalo branco resgatar a princesa das garras do monstro do castelo. A gente não vive um conto de fadas. O desgaste do relacionamento é real. O estresse do relacionamento é real. As dificuldades do relacionamento é real. E não existe nenhuma conta de fadas. E não existe nenhum conto de fadas e não existe nenhuma fada madrinha que venha resolver os nossos problemas. O que existe é a vontade. É a vontade de permanecer com quem a gente escolheu. Porque amar é uma escolha. Estar junto é uma escolha. E você escolheu a pessoa que está do teu lado. Você escolheu a pessoa para compartilhar a vida. E amar ela significa amar também os defeitos. Significa amar também as sombras. Isso acontece muitas vezes, esse desgaste no nosso relacionamento e a história ali que eu contei, porque a gente fica comparando o nosso relacionamento, a gente fica comparando o nosso bastidor com o palco dos outros, né? A grama do vizinho, o Instagram do vizinho, na verdade. A gente olha a TV, por exemplo, e vê o Rodrigo Hilbert. Quem não gosta do Rodrigo Hilbert, me diz. Aquele homem é perfeito, na verdade. A gente olha ele lá pescando, aí depois ele pega o peixe, ele vai preparar o peixe com os temperos que ele mesmo plantou, na horta que ele mesmo cavou, com a enxada que ele mesmo fez. Aí ele pega esse peixe, ele prepara esse peixe numa grelha que ele mesmo fez a grelha. Aí ele assa o peixe. Aí depois que ele assa o peixe, ele serve o peixe. E aí ele serve esse peixe, depois lava a louça ainda. É um homem perfeito, gente. Só que o Rodrigo Hilbert só existe na TV. Ele só existe pra gente ficar lá babando, né? O nosso marido de verdade, a pessoa que tá do nosso lado. Meu marido, por exemplo, se eu peço pra ele comprar o peixe, eu fico feliz se ele vai lá e acerta o peixe que eu pedi pra ele. Já tô dando graças a Deus. Não é verdade? Porque a vida é assim. Não existe perfeição. Não existe casamento perfeito. Não existe relacionamento perfeito. Existem duas pessoas com vontade de fazer dar certo. E é essa vontade de fazer dar certo que faz as coisas acontecerem. É essa vontade de fazer as coisas dar certo que faz a mágica acontecer. A gente fica pensando muito, né? Elisa, mas então tu tá querendo dizer que eu tenho que me contentar com o que eu tenho, né? Não, na verdade não, tu não precisa te contentar com o que tu tem, mas tu precisa sim olhar para o teu relacionamento e ver o que ele tem de bom. Melhorar sim aquilo que não tá bom, mas agradecer aquilo que tu tem. Apreciar aquilo que tu tem. Afinal, lembra? Foi você que escolheu. Você que escolheu esta pessoa que está do teu lado. Você que escolheu estar do lado desta pessoa. Não é verdade? Então, cultivar isso, cultivar esse relacionamento, estar junto, querer fazer a diferença, é o pozinho mágico da fada. Olhar, prestar atenção para o detalhe. Olhar o defeito do outro, não como uma forma de julgamento, não como uma forma de cobrança, mas entender que cada um tem o seu tempo. Afinal, vocês são pessoas diferentes. Um homem e uma mulher são seres totalmente diferentes.
totalmente diferentes em todos os aspectos, né? Não só nas polaridades, mas também vocês foram criados em famílias diferentes, têm sistemas familiares diferentes, então o relacionamento por si só já é um relacionamento, estar junto já é desafiador. Então, quando tu passa a olhar os defeitos do outro com compreensão, com compaixão, com entendimento, tu passa também a olhar para os teus defeitos. Uma vez eu ouvi uma frase, não foi uma frase, foi uma afirmação, e isso me chocou muito, porque nesta afirmação dizia assim: tu já parou para pensar que tu não é a melhor escolha do teu marido? Eu, como assim não sou melhor? Como assim não sou a melhor escolha do meu marido? Sim, tu pode não ser a pessoa perfeita para ele. Assim como também ele não é a tua, talvez, a melhor escolha, mas foi a pessoa que tu escolheu. Talvez tenha uma outra pessoa, uma outra mulher melhor que eu em algum outro aspecto, e algum outro homem melhor que o meu marido em algum outro aspecto. Sim, é muito provável que tenha, mas a gente escolheu. Você escolheu estar nesse relacionamento. E se você escolheu estar nesse relacionamento, você escolheu isso por um motivo. Em algum momento isso fez sentido para vocês, como na história que eu contei. Em algum momento isso conectou com vocês. Ah, Elisa, mas às vezes eu fico me perguntando, será que esse é o homem certo? Será que a pessoa está casada há 15 anos? Ai, será que é o homem certo? Poxa, não sabe ainda? Faz 15 anos que está com a pessoa. Não existe, gente. Não existe o homem certo, o homem errado. Existe a pessoa que tu escolheu. Aliás, eu ouso dizer que a pessoa que tu escolheu é a pessoa certa. Porque é você que faz isso. É você que tem essa escolha. É você que tem o pozinho mágico, entende? É a gente. É a gente que pode transformar o nosso ambiente. É a gente que pode transformar o nosso relacionamento. É a gente que pode mudar a nossa vida. Elisa, como que eu faço isso? Olhando para dentro. E quando olhar para o outro, entender que o outro tem o seu momento, que o outro tem as suas dificuldades, que o outro tem as suas limitações, que o outro tem as suas crenças. E o que a gente pode fazer para ajudar o outro? Nos ajudando, se ajudando. Quando a gente melhora, o mundo melhora. Mude os seus pensamentos que o mundo mudará. Quando a gente melhora o nosso mundo interno, o mundo à nossa volta muda. Quando a gente percebe que a mudança está dentro de nós, a gente transborda isso. E ao transbordar isso, as pessoas querem saber o que tu fez de diferente. E quando isso chega no teu companheiro, no teu marido, invariavelmente ele vai começar a seguir os teus passos. Ele vai começar a olhar para ti e entender que se ele não se mexer, algo pode acontecer. Não é verdade? Então é muito importante que a gente tenha esta noção. A gente não está na Disney. Seria muito, mas muito bom se a gente vivesse todos os dias como se fosse a Disney. Não é verdade? A gente seria bem feliz, né? Só que daí a gente não evoluiria. Porque relacionar-se é isso. Estar em um relacionamento é evoluir. É se desafiar. É se comprometer. Porque se relacionar é isso. É se comprometer com a tua evolução e com a evolução do outro. Tem uma parte de um livro que eu li uma vez que dizia que não existe melhor campo de batalha do que a família para tu evoluir. Vocês já pararam para pensar por que Deus instituiu a família? Porque é onde a gente se desafia.
A gente não cresce, o ser humano ele não cresce sem desafios. O ser humano ele não cresce. Deus nos fez para sermos amor. Deus nos fez para servirmos. E aí Deus é tão perfeito que ele vai lá e cria o relacionamento. Ele vai lá e cria o amor, a compreensão, a paciência. Ele faz a gente exercer a paciência diariamente. Diariamente, quando a gente chega em casa e vê aquela toalha em cima da cama, na verdade, diariamente ele faz a gente parar e pensar, meu Deus, não é verdade? Porque é isso, porque estar com outra pessoa, um ser totalmente diferente de ti, criado em outra família, que tu nem sabe da onde, com outros hábitos, com outras atitudes, é evoluir. É evoluir. Por isso que eu digo que quando tu tá num relacionamento, quando tu te propõe a estar num relacionamento, tu te propõe a viver essa jornada de um relacionamento junto, cara, isso é divino. Quando tu te propõe a constituir uma família. Porque é desafiador. Todos os dias é desafiador. Porque assim como na história que eu contei antes, tem dias que eu não vou estar bem, tem dias que ele não vai estar bem, que eu acordo descabelada, que tu descobre que ele tem chulé e que tu tem bafo. É assim. Tem aquele dia que tu tá doente, quem é que tá do teu lado? Quem é que fica do teu lado? Quem é que te cuida? É desafiador. Quem é que olha para ti de manhã com a remela no olho? É desafiador. Porque nós não vivemos na Disney. Tu não é a princesa da Disney. E ele não é o príncipe encantado. Mas nós temos o pozinho mágico. Nós somos a fada madrinha. É a gente que pode mudar e mudar qualquer coisa. Tudo o que a gente quiser. Tudo o que você quiser, você pode. Basta viver na realidade. A vida acontecendo. A vida tem dificuldades. A vida tem obstáculos. E se tu tá num relacionamento, isso só piora um pouquinho. Isso só acrescenta uma barreira a mais na nossa evolução de vida. E aí a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio para lidar com isso tudo. Faz sentido isso? Viver na realidade, viver no hoje, viver no agora. A gente fica idealizando muitas vezes coisas que, cara, não faz sentido. Tu olha um filme, tu fica apaixonada pelo ator do filme, depois tu olha pro marido e diz assim, viu? Tu não faz isso. Será que a gente está olhando para a grama certa? Será que ao invés de olhar para a grama do vizinho, será que ao invés de olhar para a grama ou para o Instagram do vizinho, a gente não tem que olhar se a nossa não está faltando água? Se a gente não precisa regar um pouquinho mais? Ou podar as beiradinhas que está faltando? Será que não é isso? A gente se preocupa e a gente se compara muito com os outros. Isso é do ser humano. Se comparar com os outros, e no nosso relacionamento não é diferente. Ai, mas fulano e ciclano têm o relacionamento perfeito, têm o relacionamento dos sonhos. Será? Será que eles realmente têm o relacionamento dos sonhos? Ou eles têm o relacionamento que tu está enxergando, ou que eles querem que tu enxergue? Por isso, gente, quando a gente olha para dentro, quando a gente entende o que está dentro da nossa casa, o que está dentro do nosso lar,
o que Deus criou de tão perfeito, que é a instituição família. Não tem erro. Tem dificuldade? Claro que tem, e muita dificuldade. Porque a evolução faz parte da vida, isso. Dói crescer, dói evoluir. Quando a gente é criança, passa para a fase ali de adolescente. Quem tem filhos adolescentes aí sabe que ser adolescente dói pra caramba. Dói crescer, é evolução, dói evoluir. E no nosso relacionamento é assim. Dói ouvir que tu é responsável pelo relacionamento que tu tem. Porque é tu mudando, colocando o pozinho mágico lá da fada madrinha que eu contei na história, que vai fazer a coisa acontecer, que vai fazer a coisa fluir. Eu falo muito, né, sobre em um relacionamento a gente precisa amar a luz e a sombra de quem está do nosso lado, porque nós somos assim. Nós somos luz e somos sombra. Nós temos muitas qualidades e nós temos muitos defeitos. Quando a gente entende isso, quando a gente passa a amar a sombra do nosso marido, do nosso companheiro, e amar as nossas sombras também, não que as coisas fiquem mais fáceis, mas a gente passa a entender melhor essa evolução. A gente passa a entender e a compreender melhor isso tudo que acontece no nosso dia a dia. Todas esses desafios que é estar com uma pessoa, que é viver num relacionamento, que é viver em família. Mas o relacionamento é isso, é carne e osso, é vida real, é todo dia. É o bafo, é o descabelado de manhã, é a toalha molhada em cima da cama, é a correria do dia a dia, às vezes a falta de tempo. Mas se a gente deixar essas coisas interferirem no que é mais importante, no que é mais certo para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, as coisas se perdem. E aí a fada madrinha não vai chegar, porque não existe mágica. Por isso, o recado que eu deixo para vocês é: olhem para o relacionamento de vocês e se perguntem: por que eu escolhi estar aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu escolhi essa pessoa? Você vai lembrar. E aí, quando tu lembrar, tu vai te fazer a outra pergunta, que é: eu escolho estar aqui ainda? Porque é isso. Todos os dias a gente tem que escolher estar. Todos os dias a gente tem que escolher amar. É assim que se constrói um relacionamento. Ó, a Maiara diz: relacionamento é troca, é ceder e é cumplicidade. Isso aí, Mai. É isso aí. É troca, é doação, é cumplicidade. É exatamente isso. Só que é isso todos os dias. Todos os dias é isso. Às vezes cansa, às vezes não dá vontade, está com sono, está com preguiça. Mas é isso. Porque se tu não regar a tua plantinha, se tu não regar a tua grama, tu vai olhar para a grama do vizinho e realmente a de lá vai estar top. Porque talvez ela esteja regando. E talvez tu não esteja regando a tua. Relacionamento é isso. Casamento é isso. Família é isso. Certo? Escolham estar no relacionamento de vocês. Escolham estar presentes no relacionamento de vocês. Amando a luz e a sombra do marido de vocês, do companheiro de vocês, do namorado de vocês.
escolham amar a sombra também. E aí tudo fica mais claro, mais objetivo, flui mais. Muito bom estar aqui de novo conversando com vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no YouTube, lá no canal do YouTube, o canal é Elisa Wieczorek. Eu tô amando vir aqui toda quarta-feira para falar com vocês, é muito legal, a nossa troca é incrível. Então não se esqueçam que quarta-feira que vem de novo tem live às 8h08 da noite, o símbolo do infinito. Certo, meus amores? Lembrem que vocês são a fada madrinha do relacionamento de vocês. É vocês que vão fazer a magia acontecer. Um beijo no coração. Até quarta que vem. Tchau!